Olha só, as audiências da Operação Mensageiro continuam no norte do estado. Hoje foram ouvidos 10 réus no processo de Itapoá. Foram ouvidos o prefeito da cidade, o dono da Serrana e o mensageiro. Felipe Crocha acompanhou tudo de perto e tem ao vivo mais detalhes para a gente. Felipe, muito boa noite para você. Boa noite, Márcia, a todos que nos acompanham aqui no ND Notícias. Olha, Márcia, essa audiência começou hoje por volta das 10 horas da manhã no Fórum da cidade de Joinville. Hoje a audiência aconteceu em uma sala separada. Ontem foi no salão do Tribunal do Júri, mas hoje esse salão estava sendo preparado para um júri que acontece amanhã em Joinville. Por isso, uma outra sala foi reservada para essa audiência de instrução da Operação Mensageiro. Os 10 réus que foram ouvidos todos são colaboradores premiados. Então, no início dos depoimentos, a desembargadora relatou que eles não poderiam ficar em silêncio, precisariam responder todas as perguntas por conta desse acordo de colaboração premiada. Dos 10 que foram ouvidos, 7 têm relação com a Serrana Engenharia, os outros 3 com a Prefeitura de Itapoá. E de todos, 6 estavam presos e foram trazidos pelo DEAP até o Fórum de Joinville para prestar esses depoimentos. Eles estavam vestindo roupas civis, não estavam com o uniforme do presídio, e a desembargadora também autorizou que, se não tivesse risco de fuga, poderiam ser transportados pela equipe do DEAP sem algemas e sem marcapassos, como foi feito. Hoje, eles prestaram depoimento e esclareceram vários fatos, mas a nossa equipe não foi autorizada a filmar por se tratarem de colaboradores premiados. Mas a desembargadora deixou que os jornalistas permanecessem na sala e ouvissem os depoimentos. E na reportagem que você acompanha agora, eu trago mais detalhes do que foi falado na audiência de hoje. Os depoimentos do dono da Serrana Engenharia, atual Versa, do mensageiro e do prefeito de Itapoá confirmaram as informações um do outro, o que, segundo o Ministério Público de Santa Catarina, comprova a veracidade do que está sendo dito. Segundo eles, o esquema iniciou com um pedido do prefeito, que na época ainda era candidato, em 2016, de R$150 mil em ajuda para a campanha eleitoral. Depois de ganhar a eleição, ele acordou uma propina anual de R$120 mil. E os pagamentos eram feitos pelo mensageiro de 2 a 3 vezes por ano. Quem recebia os valores era o cunhado do prefeito. Ele é um empresário de Brusque e disse que sabia que o valor era de propina, mas não ganhava nada para receber esses envelopes. Era um favor de cunhado e ele parou com o recebimento, ameaçando contar que estava recebendo o valor para o irmão e o pai do prefeito. Depois disso, o próprio prefeito recebeu um pagamento do mensageiro. O prefeito de Itapoá ressaltou em seu depoimento que tentou fazer uma proposta à Serrana para receber, além dos R$120 mil por ano, mais uma taxa percentual de cada um dos contratos que a empresa tinha com o município, inclusive com pagamentos mesmo após ele deixar a prefeitura. Segundo o dono da empresa, o contrato de Itapoá deveria ser reajustado de acordo com o IGPM, Índice Geral de Preços de Mercado, que foi aprovado pela agência reguladora e que em 2021 seria de 35%, um direito da empresa, mas que tem que ter a aprovação do prefeito. O que houve foi que em Itapoá, o gestor público teria solicitado 5% desse reajuste e que esse valor fosse pago até o fim do contrato de 30 anos, mesmo após ele deixar o cargo na prefeitura. Porém, a contraproposta foi de receber 5% durante o mandato e que após receberia 100 mil no primeiro ano e 50 mil no segundo, fora da prefeitura. Em seu depoimento, o dono da Serrana disse que o pagamento de propina sempre foi para garantir direitos, como o pagamento dos valores em dia e esse reajuste de acordo com a inflação. Ele ainda disse que, para acabar com a corrupção no Brasil, esse tipo de reajuste deveria ser garantido em lei e não depender do gestor do município, pois a maioria das empresas paga propina para isso. Ele confessou todo o esquema e que, além do edital direcionado, a Serrana ganha muitas licitações, pois é a que mais tem aterros sanitários próximos das cidades, o que faz com que o custo de transporte seja menor e outras empresas nem participem. Ele ainda citou a licitação de Bela Vista do Toldo, quando já estava preso, e mesmo assim a empresa foi a ganhadora, já com o nome Versa. Nenhuma outra foi participar do certame, justamente porque o aterro de Mafra faz com que a concorrência desista. O dono da Serrana Engenharia, em seu depoimento, informou que a empresa não é totalmente ilegal, que dos 135 contratos em todo o estado, somente 25% é que tinham um esquema do pagamento de propinas, ou seja, de 30 a 40 municípios estariam envolvidos. Ele disse ainda
que planejou parar com esses pagamentos de propina, mas esse plano não foi para frente por medo de que os prefeitos deixassem de pagar os contratos e até mesmo cancelassem eles se não recebessem o valor mensal. Eram ao todo 7 envolvidos no esquema ligados à Serrana e os demais funcionários nunca souberam e nem desconfiavam de todo o esquema desvendado pela Operação Mensageiro. O prefeito de Itapoá disse que recebeu ao todo mais de R$ 400 mil nesses anos e que ficou sem receber parte do combinado após ser preso. Todos os depoimentos não tiveram contradições e agora o processo segue o trâmite, ainda sem uma data prevista para a audiência de julgamento. Bem, hoje o prefeito de Itapoá, durante o depoimento, foi indagado pela desembargadora relatora da Operação Mensageiro, a desembargadora Cíntia, sobre o olho dele que estava roxo. Ela perguntou o que aconteceu. Ele disse que tem sofrido de desmaios e que acabou desmaiando na sua cela e batendo com o rosto na cama. Ele disse, inclusive, que isso está registrado até mesmo por câmeras de monitoramento do presídio, onde ele segue detido. Agora, seguem os prazos, então, para as defesas e também para a acusação apresentar suas alegações finais e, dentro de um prazo aí de 30 dias, deve ser agendada a audiência de julgamento, onde então a desembargadora Cíntia deve relatar qual vai ser a sua sentença para esse caso de Itapoá, que é o primeiro a ser julgado na Operação Mensageiro. Márcia. Felipe Cross, você falou que ele disse no depoimento que 30, 40 prefeituras envolvidas, ele tem contratos lícitos, 25% que são envolvidos com propina. A gente começa a pensar que só tem 16 prefeitos presos, só. É triste dizer, né? Prefeitos presos, 16. Então, logo, logo, teremos provavelmente mais prefeitos presos, né? Certamente, né, Márcia? Se por enquanto só tem 16 prefeitos presos e o próprio dono da Serrana diz que são de 30 a 40 municípios envolvidos, certamente outros prefeitos devem sim responder por estarem envolvidos nesse que, segundo o Ministério Público, é o maior esquema de corrupção do nosso estado. E claro, a gente segue acompanhando. Felipe Cross já vai voltar para a nossa capital. Tem a expectativa do que acontece aqui em Florianópolis essa semana. Não sei se quinta-feira teremos alguma movimentação no Tribunal de Justiça, mas, é claro, a gente segue acompanhando e divulgando aquilo que a gente consegue divulgar, que a gente não tem proibição de divulgar pela questão do sigilo nesse processo tão grande e realmente tão triste, né? Tão lamentável aí, segundo o próprio Ministério Público, o maior processo de história de corrupção na história de Santa Catarina. Valeu, Felipe Cross. Boa viagem de volta a Florianópolis. A gente espera por aqui. Amanhã a gente espera aqui no nosso ND Notícias. Obrigada, boa viagem de volta.